reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que eu te acolho para mais uma partilha sobre a fé católica. E hoje nós vamos estar falando sobre a Igreja Católica, sobre o surgimento da Igreja Católica. Quem criou a Igreja Católica? Foram homens que criaram a Igreja Católica, ela foi criada por Deus. De onde é que vem essa tal dessa Igreja Católica? Por que tem coisas que eles falam que às vezes não está na palavra de Deus? Vamos entender melhor sobre isso? A nossa Igreja Católica, meus amados, ela foi criada a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês pegarem a Bíblia de vocês, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Podem dar pausa quando vocês pegam a palavra de Deus para a gente partilhar em cima da palavra. Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Então, Jesus virou para Pedro, mesmo Pedro tendo todas as limitações que ele tinha, ele era pecador igual a todos nós somos. Aquele único que não pecou foi Jesus. Ele veio para a terra como sendo 100% Deus, 100% homem, menos no pecado. Mas nossa natureza é para o pecado. Então, se a gente simplesmente deixar a vida nos levar, ela vai nos levar para o pecado. Por isso que nós, enquanto cristãos, nós precisamos remar contra a maré para fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Amar, viver a verdade, a justiça e assim por diante. Então, se a gente for pegar a palavra de Deus, a gente vai ver que Pedro, ele foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Então, a nossa Igreja Católica ela tem mais de 2000 anos, né, de fundação, de criação, e ela nasceu através de uma ordem que Jesus deu a Pedro, uma profecia, uma ordem onde Jesus fala que Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, Pedro, mesmo sendo limitado, mesmo sendo pecador, tem a situação que Jesus fala para ele que Pedro vai negar Jesus 3 vezes até que o galo cante, antes que o galo cante, quando Jesus está sendo crucificado ali, e Jesus fala, não, Senhor, eu não vou fazer isso, você vai fazer isso. Então, mesmo Jesus sabendo que Pedro ia trair Jesus, que Pedro é pecador, que Pedro tem limitações, Jesus vira para Pedro e fala, vamos pegar a palavra de Deus lá, Mateus 16, versículo 18. E eu te declaro, Jesus falando para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Jesus deixa claro que Jesus está edificando a igreja sobre Pedro. E dizendo que sobre essa igreja as forças do inferno não prevalecerão. Então assim, na Igreja Católica nós temos muitos combates, muitas dificuldades. Tivemos no passado, temos no presente e teremos no futuro. Por quê? Porque é a igreja criada por Jesus Cristo. E o inimigo não quer que essa igreja vá adiante. Então, o que ele puder fazer para destruir a Igreja Católica, ele vai fazer. Sabendo que as forças do inferno não prevaleceram nunca sobre a nossa Igreja Católica. Versículo 19. Jesus dizendo para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Jesus está dando autoridade para Pedro, para que aquilo que Pedro ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que Pedro desligar na terra será desligado no céu. É uma autoridade que Jesus está dando para Pedro. Então, Pedro foi o nosso primeiro Papa. A Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi criada, foi concebida lá, no início, com Pedro, mesmo com todas as limitações que nós teremos hoje, com os padres, com os bispos, com os papas, com os leigos, com todas as pessoas, porque nossa tendência é para o pecado. Então, nossa igreja surge 2025 anos atrás, com Pedro, e ela vem tendo a sua sucessão apostólica através dos papas, até os dias atuais. Então, hoje nós temos um Papa que representa a nossa Igreja Católica. Essa pessoa ele é o responsável pela Igreja Católica no mundo. Por quê? Porque Deus deu autoridade para aquilo que ele ligar na terra, será ligado no céu. O que ele desligar na terra, será desligado no céu. Então, essa autoridade foi dada por Jesus. Então, nossa Igreja Católica ela não foi criada por homens.
Ela foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo quando ele dá essa autoridade a Pedro como o primeiro apóstolo. E hoje nós temos a sucessão apostólica através dos papas, aqueles que já vieram, que estão e que ainda virão. Um ponto importante, meus amados, é da gente falar sobre quem é Deus, né? Dentro do surgimento da nossa igreja, da missão da nossa igreja, do surgimento da nossa igreja. Então, o nosso Deus, ele é um Deus trino. Então, é um só Deus em 3 pessoas. Então, nós temos um Deus que ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. E cada uma dessas pessoas tem a sua identidade própria, tem a sua missão própria. Então, se a gente for perguntar assim, qual é a função de Deus? Deus é o Criador. Deus é aquele que criou o mundo, que criou todas as coisas. Jesus Cristo e o Espírito Santo é como se fossem a ação de Deus agindo no mundo. Então é como se uma das mãos de Deus fosse Jesus Cristo e a outra é o Espírito Santo. Jesus Cristo, qual é a função dele? Jesus Cristo é aquele que vem para nos trazer a salvação. Então a missão de Jesus é salvar a humanidade. E a missão do Espírito Santo é de nos santificar. Então nós somos santificados a partir do Espírito Santo de Deus. Por que Jesus ele foi batizado? Naquele momento ele recebe o Espírito Santo. Porque a partir daquele momento é que Jesus vai começar a fazer os milagres públicos, depois dali as bodas de Caná e toda a missão pública de Jesus. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Isso para nos mostrar que nós também precisamos estar cheios do Espírito Santo para conseguir viver, ter uma vida conforme os planos de Deus. Então, é importante que tenhamos uma vida de oração e que possamos buscar cada vez mais nos preencher com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos santifica. A fundamentação da nossa fé católica é algo muito importante, que por vezes causa uma série de questionamentos. Você pode perguntar assim, mas tem coisas que o católico vive que não está na palavra de Deus, não está na Bíblia. E realmente é verdade. Por quê? Porque a nossa fé católica ela não está firmada única e exclusivamente na palavra de Deus. Também, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é algo que todo cristão católico precisa viver e não pode sair daquilo que está ali, porque ali tem a vontade e os planos de Deus. Mas nós temos que perceber que nós, como católicos, e é a Igreja de Jesus Cristo, que tem mais de 2.000 anos de história, 2.000 anos de erros e de acerto, nós temos toda uma tradição e um magistério que nos remete a mais de 2.000 anos atrás. Então a nossa fé não está apenas no que está na Escritura, mas na experiência dos apóstolos, aquilo que foi vivido lá atrás e que foi passado até os dias atuais, através dos padres, através dos bispos, através dos papas. Então a nossa Igreja Católica ela está firmada em um tripé, composto pela Palavra de Deus, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja. Então, tem coisas que você vai ver, a gente vai vivenciar na fé católica que não estão nas Escrituras, mas nada pode ir de encontro com as Escrituras. Até porque o primeiro livro da Bíblia ele foi escrito, se eu não me engano, 30 anos após a morte de Jesus. Então, como é que as pessoas tinham conhecimento? Através daquilo que ia sendo passado de um para o outro. Então, reforçando, o tripé da Igreja Católica, ele é composto por 3 pilares. Então, a Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus, escrita sob inspiração do Espírito Santo. Todos os livros que estão na Sagrada Escritura foram escritos por pessoas, mas pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A Sagrada Tradição é a preservação dos ensinamentos de Jesus, transmitidos como oralmente pelos apóstolos. O Sagrado Magistério é o ensino da Igreja exercido pelo Papa e bispos para interpretar e defender a fé. Então é muito importante ver o quanto a nossa Igreja Católica ela é rica de história, rica de conhecimento, rica de experiências. Está aí a vida dos santos para a gente ver o quanto de experiência a gente tem e de vivência na nossa fé católica. Então, se você vê que esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para outras pessoas. De repente tem mais pessoas precisando desse conhecimento da nossa fé católica também. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Algum comentário pertinente que você acha que vale a pena compartilhar, alguma dúvida, eu teria o maior prazer em estar respondendo. De repente a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas também. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e divulgar esse vídeo. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, forte abraço. Tchau, tchau.